seguindo na nossa disciplina Teologia Bíblica, a partir da perspectiva aliancista, né, ou Teologia do Pacto. Nós terminamos o último vídeo aula falando da primeira parte, do primeiro aspecto da aliança abrâmica, ou aliança da promessa, que é a instituição, a importância, né, o quanto ela avança e tem reflexo na fala de Jeremias e na própria celebração da nova aliança em Cristo Jesus. Agora nós vamos nesse vídeo dar uma atenção a um aspecto especial da aliança, que é o selo dessa aliança, porque a exemplo da aliança feita com Noé, a aliança abrâmica, ela tem a aliança da promessa ou aliança abrâmica, ela tem um selo, né, como sinal visível, como algo que identifica o povo dessa aliança, né? Enquanto que com o Noé, o símbolo que marcava, o símbolo visual era para que o povo da aliança olhasse e visse que o Deus da aliança prometeu que não mais, né, destruiria a toda a sua criação. Essa aliança não, já é para um reconhecimento, e essa é uma marca de pertencimento, né? Pertencimento, onde aqueles que têm essa marca, esse selo da aliança, ele faz parte desse povo escolhido, desse corpo, né? Dessa nação de sacerdote, conforme pretendida pelo... Então, no desenvolvimento dessa videoaula, nós vamos tentar dar um pouco mais de clareza ao significado da circuncisão, né? A sua representatividade no contexto do povo da aliança no Antigo Testamento e a sua representatividade no contexto do povo da nova aliança, da aliança agora celebrada em Cristo Jesus. Então, esse é o nosso objetivo na aula de hoje. Na última aula, no último vídeo aula, só para recapitular um pouquinho, nós falamos muito sobre o rito em si da celebração da aliança de Deus com Abraão, especialmente lá de Gênesis capítulo 15, quando tem todo aquele ritual, o Senhor, para demonstrar ou impingir na mente de Abraão que o que ele estava falando iria se cumprir, o Senhor se apropria de um elemento cultural, de algo cultural, para que e celebra e entre em aliança com Abraão. Mas, como nós destacamos, somente o próprio Deus, ao contrário do que era comum na época, na celebração dos pactos das alianças, somente o próprio Deus passa pelos pedaços. Deus assume para si mesmo a responsabilidade de ver que será cumprida cada promessa da aliança. Então, quando o Senhor passa somente ele por entre as partes dos animais sacrificados, com aquilo o Senhor garante que ele vai levar a efeito a sua parte na aliança, e ele se coloca como fiador da parte do homem, que ainda que o homem não levará a cabo, mas quem vai pagar não é o homem, quem pagará é o próprio Deus. Então isso dá aquele aspecto, aquela conotação de que essa aliança não será quebrada. A aliança será cumprida porque Deus assume para si a responsabilidade. Cristo foi cortado, rasgado, para que seja cumprida a palavra de Deus. Então, a quebra da aliança, né, a aliança, o pacto do Senhor com Abraão, ele vem a ser quebrado, ser desobedecido, né? A lei é transgredida. E quem é que paga? Não é Abraão. Lembrando que aquele rito significava o quê? Que a parte que quebrasse a aliança, né, deveria ser feita com esta o mesmo que foi feito com os animais envolvidos no rito. Então, o homem, que é a parte que quebra, que viola os termos da aliança, ele deveria morrer. No entanto, quem é cortado como os animais, quem é rasgado, quem paga a pena da quebra, é o próprio Deus em Cristo Jesus, para que seja cumprida a palavra, né? Então, o símbolo todo, o final daquele rito, é quando Abraão pergunta: como eu saberei que todas essas coisas acontecerão? Esse rito todo que Deus usa no trato com Abraão, ele vai se resumir a uma fala: eu prometo. Com aquilo ali o Senhor está dizendo para Abraão: eu prometo que vai acontecer.
ele se ofereceu a nós em sacrifício. Nós deveríamos, como povo da aliança, como tendo na quebra da aliança o nosso representante, melhor dizendo, nós deveríamos pagar com a morte. No entanto, Cristo se oferece por nós e diz: este é o meu corpo, comei, este é meu sangue, bebei dele todos. Então, nossa dívida pela quebra da aliança, nossa dívida pela transgressão da palavra de Deus, por estar em dívida com Deus, essa dívida é paga por Cristo Jesus na celebração definitiva, no pacto definitivo, no sacrifício definitivo na cruz do Calvário. Então agora nós vamos estar falando efetivamente da questão do significado dessa circuncisão. Vamos ler o texto que está no livro do Gênesis, capítulo 17. Livro do Gênesis, capítulo 17. Importante para uma melhor compreensão, a gente está sempre com o texto bíblico, pois nós somos o povo do livro, nós somos o povo da Bíblia. Livro do Gênesis, capítulo 17. A leitura um pouco longa, mas vamos ler. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Disse mais Deus a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês, e a sua descendência. Todos dos sexos masculinos que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal da aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em sua casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem deve ser circuncidado. O que nasceu na sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou minha aliança. Dando um salto para o verso 23, naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael e todos os escravos nascidos em sua casa, e todos os que ele tinha comprado com seu dinheiro, todos os do sexo masculino que havia em sua casa, e circuncidou a carne do prepúcio de cada um, como Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia, e também foram circuncidados todos os homens de sua casa,
tanto os escravos nascidos nela, como os comprados de estrangeiro. Então nós vemos aqui nessa porção, no capítulo 17, a instituição da circuncisão como um selo de pertencimento, né? O que vale prestar atenção numa coisa uma coisa muito interessante, que o Senhor institui essa aliança, esse selo, não somente para o povo descendente de Abraão, mas ele determina que tanto o escravo nascido sob o governo de Abraão, tanto quanto os que ele comprou, ele adquiriu, estes todos deveriam ser circuncidados. Então, o selo da aliança, o selo da circuncisão, ele indica um pertencimento, mas não significa necessariamente que esses que são circuncidados guardam a fé em Yahvé como único Deus. Por isso que no Novo Testamento nós vamos ver nós vamos ver Paulo falando disso, né? Da circuncisão do coração, não da carne, feita por mãos humanas. Porque essa circuncisão feita por mãos humanas, ela não está necessariamente, intimamente ligada a uma obediência, a um reconhecimento do senhorio de Deus. Falando acerca do selo da promessa, em termos introdutórios, o Palmer Roberts, no livro A Aliança, ele diz aqui, ele abre o prólogo do capítulo 6 dizendo assim: uma entrada, entre parênteses, o pagamento inicial, uma assinatura reconhecida, um aperto de mão, um beijo. Qualquer uma dessas ações pode selar uma promessa. Um homem é tão bom quanto a sua palavra, mas é bom que haja uma ação para selar o acordo transmitido pela palavra. Então Deus também encontrou um modo de garantir. Devemos saber que a palavra de Deus é boa, ele não pode mentir. Contudo, a fraqueza, a debilidade da fé humana acolhe de boa vontade um ato de garantia, né? A ideia que muitos repetem aí de que do totem, né? De algo que simbolize que o sobrenatural, o subjetivo, o invisível também factível. Então a gente precisa, em alguma medida, visualizar, porque dessas buscas, né, desenfreada, melhor dizendo, por milagres, por sinais e prodígios, porque tantos enganadores crescem, se multiplicam, se tornam milionários a partir desses sinais, como ele fala aqui, a debilidade da nossa fé, ela parece que necessita de alguns elementos visuais, tangíveis, para que ela se torne robusta. E isso é um grande engano, né? Porque Jesus diz que a principal forma de engano será por sinais e prodígios, né? Diz que nos últimos tempos farão sinais e maravilhas que, se possível fosse, enganaria até os eleitos. Então, esses sinais, esses prodígios, esses totens, eles não necessariamente são um selo ou são uma autenticação de uma obra de Deus. Em muitos casos, eles podem ser simplesmente uma forma para validar-se uma ação enganosa, uma ação mentirosa. Deus, a aliança que é feita, celebrada em Gênesis 17, nós não podemos perder de vista que ela já havia sido instituída em Gênesis capítulo, no chamamento de Abraão, no capítulo 12. Depois ela ganha mais contornos e abrangência no Gênesis capítulo 15. Em Gênesis capítulo 16, Abraão tem um lapso, né? Qual é esse lapso? Em Gênesis capítulo 16 é quando Abraão, talvez achando que demorava a ação de Deus, ele acolhe o conselho de Sara, sua esposa, e deita com a sua serva Agar e tem Ismael. No capítulo 17, o Senhor torna a falar com Abraão
reitera as promessas feitas no Gênesis 15, no Gênesis 12 e no Gênesis 15, e garante que é da carne dele que virá a sua descendência. Então em Gênesis 17 nós temos bem marcado, né, bem marcado a palavra de Deus dizendo, entre os versos 6 e 8, Deus tornará firme sua aliança eterna, Deus incluirá a descendência de Abraão nessa aliança, Deus será Deus para Abraão e a sua descendência, Deus dará a terra para Abraão e sua descendência. Então, no capítulo 17, o que nós vemos é Deus reiterar e marcar esse compromisso através de um selo, de um sinal permanente. Porque uma vez circuncidado, não tem como, não é uma marca indelével, não tem como deixar de ser verificada esta marca. Agora, esse pacto de Deus em Abraão, ele tem uma série de aspectos que devem ser observados. Como nós já falamos, Deus reitera entre os versos 6 e 8 os seus compromissos com Abraão. Mas Deus reitera também que Abraão tem uma responsabilidade. Quando o Senhor fala no verso 9, e tu serás uma bênção. Verso 9, né? Verso 9, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, você e sua descendência no decurso das suas gerações. Melhor dizendo, esse e tu, Abraão, guarde a minha aliança. Há uma responsabilidade, há uma exigência específica e inescapável de Deus. A aliança precisa ser observada, os termos da aliança precisam ser guardados. O povo da aliança não pode viver de qualquer maneira. Não é porque o Senhor ele é o autor e agente, né, que levará a cabo o cumprimento da aliança, que não sobra para o homem, a parte envolvida, um aspecto de responsabilidade. Né? Uma outra coisa observada nessa celebração é que a circuncisão não é opcional. Como eu já disse, né, no começo do vídeo, até mesmo os escravos, sejam os nascidos sob a tutela de Abraão ou os adquiridos, comprados ou conquistados como despojos, né, deveriam ser marcados, né, como pertencentes ao povo da aliança. Esse sinal permanente, ele oferece o testemunho perpétuo a favor da realidade pactual. Ele mais do que uma marca, a circuncisão está intimamente ligada ao vínculo da aliança. O selo da aliança está relacionado tão intimamente com a própria aliança que ela pode ser identificada pelo selo. Essa identificação ela fica muito clara quando a gente lê o verso 13, parte B do verso 13, que diz: deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou. Aí parte B, a minha aliança está na carne de vocês e será perpétua. É uma marca indelével, né, como a gente já falou, e uma memória presente, uma lembrança presente, melhor dizendo, desse compromisso pactual. Compromisso de duas vias. O compromisso em que Deus fala, eu darei, eu farei, mas tu e tua descendência responderão à aliança. Né? Um outro aspecto importante nessa aliança, nessa instituição da aliança com símbolo, da instituição da circuncisão como símbolo da aliança, é que, como eu já disse em alguns momentos, a circuncisão, ou Deus usou elementos da cultura da época, da cultura de povos vizinhos, muitas coisas que são comuns ao povo hebreu, não são exclusivos dele. A prática de dízimos, sacrifícios, o código sinaítico, ou a lei de Moisés, de Deus dada a Moisés no Sinai, e a circuncisão também é um outro elemento que é ressignificado a partir de uma ação de Deus.
Né? Deus não cria, não institui o ato da circuncisão, mas o Senhor usa uma prática comum de outros povos, conhecida por esse povo, pelo povo hebreu, e conhecida pelas nações vizinhas, mas o Senhor usa, dá um significado para esse ato. Se na cultura antiga da época, a circuncisão era utilizado para sinalizar que o homem estava pronto para a vida adulta. Em outros contextos era por uma questão de higiene, mas no contexto da nação escolhida, do povo adquirido do Senhor, ele é um selo de uma aliança entre o Deus e o povo. E ao contrário de significar o início de uma vida adulta, mas significava o início, o pertencimento, a entrada no povo da aliança, a entrada no círculo de predileção de Deus. Né? Então, o que tem 8 dias será circuncidado entre vós, no verso 8. A prática geral era que a circuncisão era para indicar a entrada na maioridade. Mas quando Deus celebra, quando Deus sinaliza o seu pacto com a circuncisão, ele envolve crianças de 8 dias. E, portanto, enfatiza o princípio da solidariedade entre pais e filhos num relacionamento pactual. Então, e isso que essa ideia da solidariedade entre pai e filho o pai, ele é responsável por incluir o filho no povo da aliança. Ainda que o pai não seja responsável por aquele filho viver nos termos da aliança, o pai ele é responsável aqui por iniciar o filho, introduzir o filho no povo da aliança. Então é muito interessante esse aspecto. Um outro aspecto a ser observado que não é um sinal de um relacionamento especial de Deus com o seu povo, feito ainda nos primeiros sinais de vida, e não é um sinal racial. A circuncisão, ela virou, e a gente vê isso muito claro nos escritos do Novo Testamento, ser circuncidado para o povo hebreu estava associado a uma raça, a uma marca específica para uma raça. Mas essa raça eleita, conforme é chamada por Pedro na sua primeira carta, ela não quer dizer uma raça étnica, mas como um povo de aliança, né? Não era um sinal racial, um símbolo de uma raça étnica, de um grupo étnico, mas de maneira mais ampla ele era um sinal de pertencimento. E isso fica muito claro quando o Senhor determina que os escravos no meio dele não tinham a opção. Abraão não ficou a cargo de Abraão escolher quem deveria fazer parte do povo da aliança, ter a marca do povo da aliança. Não, Deus falou, coloca o escravo que está no meio de vocês. Seja ele o comprado, seja ele o que nasceu entre vocês. Então é muito importante. Né? E um aspecto, né, mais duro, por assim dizer, é que o incircunciso ele deverá ser eliminado do povo. Esse é o fim de todo aquele que rejeita o sinal da aliança. Todo aquele que rejeita a aliança com Cristo, todos os que rejeitam fazer parte da família de Deus, o povo de Deus, o fim dele é ser eliminado. Ele é eliminado do povo. Ele não é mais contado junto com esse povo. Olha, nós devemos observar também rapidamente aqui alguns aspectos teológicos, né, dessa circuncisão, né? O primeiro aspecto é o mais óbvio, que é a inclusão na comunidade da aliança, que estabelecida pela iniciativa da graça de Deus. Né? A circuncisão ela simbolizava a inclusão na comunidade da aliança, estabelecida pela iniciativa da graça de Deus. Ela era o sinal, como tal, introduzir o povo num relacionamento com o Deus da aliança e na solidariedade do povo da aliança. Nesse sentido, esse mesmo princípio ele se aplica ao batismo na nova aliança.
né? Ele é a inclusão, é o pertencimento, né? Que diante dos olhos torna-se participante da nova aliança aquele que é imerso nas águas do batismo, ou imerso, ou é sobre eles aspergido, né? As águas do batismo, né? Um segundo aspecto que ele apresenta é a necessidade da purificação. A circuncisão deveria humilhar o povo, né? A circuncisão indicava a necessidade da purificação, ele era um ato higiênico da remoção do prepúcio e simbolizava a purificação necessária para o estabelecimento de uma relação de aliança entre um Deus santo e um povo pecaminoso, né? Esse é um aspecto que tem de higiene, né? Como eu falei lá atrás, alguns faziam o uso da circuncisão simplesmente por um ato de higiene. A aplicação da circuncisão ao primeiro pai da linhagem familiar da promessa indicava que apenas a descendência física não era suficiente para produzir verdadeiros israelitas. A impureza e a inabilidade da natureza tinham de ser eliminada. Esse processo de purificação, né? A remoção da mácula era essencial. Não somente o pertencimento por ser circuncidado. Falando acerca dessa humilhação, o Palmer diz assim, ó, a circuncisão deveria ter humilhado o povo de Israel, porque mostrava seu demérito inato para ser o povo de Deus. Em vez disso, o sinal foi mal compreendido, como se significasse que ele era um povo especialmente dotado de mérito perante Deus. O que deveria ser para ele uma fonte de humilhação tornou-se uma fonte de orgulho. Um outro aspecto importante do significado da circuncisão é a propagação da raça, especialmente, né, o órgão reprodutivo masculino e sua relação com a aliança na carne. Essa propagação, o rito de limpeza, como foi originalmente instituído, teve um significado especial para Abraão com relação à propagação da raça. Diversos fatores relacionam o rito da circuncisão à questão da propagação da raça. Abre aspas que eu vou fazer a leitura aqui do que o Palmer Robertson escreve, né? Diversos fatores são relacionados ao rito de circuncisão, relaciona o rito de circuncisão à questão da propagação da raça. Abre aspas. A circuncisão foi instituída muito explicitamente para os descendentes de Abraão, bem como para o próprio Abraão. Antes do nascimento dos descendentes, foi determinado que o sinal de aliança lhe seria aplicado. Toda a descendência posterior, sem exceção, deveria receber em sua carne o selo da aliança. Segundo, B. É o órgão reprodutivo masculino que está envolvido no rito de circuncisão. Por essa razão, a circuncisão tem um significado especial com relação à propagação da raça. Esse rito único serve como selo para o compromisso assumido por Deus com Abraão. A promessa concernente à descendência, à terra e à bênção, tudo está selado por esse único sinal. Contudo, visto que é o órgão reprodutivo masculino que está envolvido na circuncisão, parece que o rito tem significado especial com respeito à propagação da raça. Terceiro, em Israel, a circuncisão deveria ser aplicada às crianças com 8 dias de idade. Por causa dessa aplicação do sinal da aliança às crianças, parece que o sinal tem um significado especial com respeito à propagação da raça. O que se pode concluir do fato de que a circuncisão tem significado especial com respeito à propagação da raça? 2 pontos podem ser sugeridos. Continuamos lendo o que Robertson escreveu. Primeiro, pode-se concluir que o rito da circuncisão implica que a raça é pecadora e necessita de purificação. Então, é importante o quê? Podia-se pensar que foi necessário que Abraão se circuncidasse porque ele entrou em aliança. Ele era uma raça excluída, estava fora da aliança e foi inserido. Agora, a sua descendência já nasce sob a aliança. Não. Então, esse selo, tendo que ser instituído em todos os nascidos, a partir da aliança,
significa que eles nascem na mesma condição, estão fora da aliança, alheios a Deus, ao pacto de Deus, até que sejam circuncidados, né? O pecado não apenas é uma questão do indivíduo, mas também da raça. Do ponto de vista de sua instituição original, a circuncisão implica a culpa da raça. Então, ela deixa explícito isso, que todos os descendentes do pacto são pecadores e, portanto, necessitam entrar em aliança, né? Tem um simbolismo isso. O segundo aspecto que pode ser destacado quanto à propagação da raça a íntima relação deste selo da aliança com a propagação da raça indica que Deus quer tratar com famílias. Deus, na sua obra de redenção, quer restaurar a solidariedade da ordem da criação da família, em vez de colocar a ordem natural da criação contra a graça. Deus coloca o pecado em oposição à graça. A promessa da aliança, selada pelo rito inicial da circuncisão, dirige-se à solidariedade da unidade familiar. Então ele coloca a instituição da... Ele associa o selo da aliança, da circuncisão, à unidade familiar, à continuação, à geração vindoura, aos filhos da família, né? Então a família como um propagador da raça e por consequência na formação do povo da aliança.